Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. O assunto do Estação dessa semana vai ser sobre o Programa de Prestação de Serviços à Comunidade. Fique conosco, Estação está no ar. A convidada de hoje é a professora aposentada da Faculdade de Educação, Carmen Graide. Boa tarde, professora Carmen. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Carmen, o que é o PPSC, quando ele surgiu e quais são os seus objetivos? O PPSC é um programa de prestação de serviço à comunidade. É uma medida socioeducativa definida com um julgamento judicial para adolescentes que cometeram atos infracionais de baixo valor agressivo, quer dizer, atos infracionais não tão graves, né? Porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente só deve ser privado de liberdade o adolescente que cometer um ato infracional contra a pessoa, um ato grave, ou que seja multireincidente. Então, os de menos poder agressivo, como roubo, furto, tráfico, pequeno tráfico, recebem como medida as medidas de meio aberto. Quer dizer, existem previstas no Estatuto várias medidas socioeducativas. A mais gravosa é a privação de liberdade, que se dá na fase. Depois tem a liberdade assistida, que o adolescente tem que se apresentar semanalmente para um orientador e cumprir todo um programa pedagógico. Tem a prestação de serviço à comunidade, que é uma medida em que o adolescente trabalha de 4 a 8 horas por semana, sem remuneração, numa instituição que o acolha, que pode ser escola, creche, enfim, instituições públicas diversas, associações, ONGs, enfim, ele presta um serviço à comunidade sem receber nada, de 4 a 8 horas por semana, no máximo 6 meses. Então, como é que nós recebemos os meninos? Eles são julgados, depois são encaminhados ao PENSE, que é o Programa de Execução de Medidas Socioeducativas de Meio Aberto, que é da Prefeitura Municipal, vinculado à FAS, que é a Fundação de Assistência Social e Comunitária, e o PENSE redistribui os adolescentes pelas unidades de execução. A URGS é uma unidade de execução. Tem muitas outras em Porto Alegre. Mas a URGS foi a primeira unidade de execução de medidas socioeducativas. Nosso programa é o mais antigo de Porto Alegre. Ele surgiu em 1997, de um convênio estabelecido pela então reitora Avrana Panizzi com o Juizado da Infância e do Adolescente. E logo que foi feito o convênio, quem administrava o programa era o Departamento de Recursos Humanos da universidade. Recebia os adolescentes e colocava para trabalhar onde fosse preciso. Isso em abril de 97. Em agosto do mesmo ano, a então diretora da Faculdade de Educação, a saudosa professora Mérium, me chamou, sabia que eu já tinha trabalhado na antiga FEBEM, no antigo juizado, que eu tinha pesquisa sobre essa área, e me pediu para trazer o programa para a Faculdade de Educação e para eu coordenar o programa. E pediu para eu coordenar para dar uma perspectiva ao programa. No início, sem muitas condições, não tínhamos sala, não tínhamos computador, não tínhamos nada. Então, os adolescentes chegavam, as bolsistas entrevistavam e encaminhavam para setores onde eles iam trabalhar. E assim nós fomos construindo, inclusive, toda uma teoria e todos os princípios de organização de prestação de serviço à comunidade. Um dos princípios fundamentais é que o trabalho deve ser pedagógico, deve ser visto como uma maneira de formação do adolescente, não como castigo. Então, por exemplo, nós não colocamos eles a varrer chão, a limpar banheiro, como se faz na maioria das unidades de execução. E o programa foi construindo uma teoria que está publicada em vários livros, inclusive. O programa já publicou, sobre o programa mesmo, 5 livros.
primeiro foi em 2005, que foi uma pesquisa feita em 2003, 2004, sobre o andamento do programa. Depois nós temos mais um livro que saiu em 2012, pela editora Mediação, que também é sobre o programa. Temos um que saiu ano passado, em 2015, que se chama Medidas Socioeducativas de A a Z, que foi financiado. E temos um que está no Prelo, que é Medidas Socioeducativas, Fundamentos e Práticas. Todos esses livros são uma teorização e uma explicitação do que se faz no programa. O PPSC pertence ao Núcleo de Extensão e Pesquisa Interdepartamental de Práticas com Adolescentes e Jovens em Conflito com a Lei, o PIPA. Que tipos de atividades o núcleo promove e como essa interdisciplinariedade interfere no seu funcionamento? Bom, o PIPA surgiu em 2011, quer dizer, o PSC é muito mais antigo. E o PSC originou o PIPA. Da seguinte forma: integrou três outros programas de extensão. O programa Estação Psi, que é do Instituto de Psicologia, o grupo 10 do SAJU, do Serviço de Assistência Judiciária da Faculdade de Educação, o grupo 10 que se dedica à defesa de adolescentes em conflito com a lei, e também, mais recentemente, o coletivo Fila, que é um trabalho feito por estudantes nas filas da fase no dia de visita. Converso com os pais que vão visitar os filhos, fundamentalmente as mães, esclarecem dúvidas jurídicas e evoluiu até para oficinas, para debates, tal, com esse pessoal, que se originou num contato dos estudantes com a AMAR, que é a Associação de Mães de Adolescentes com restrição de liberdade, presos na fase. Bom, como é que funciona o PIPA? Quer dizer, então, a gente começou a pedir colaboração para a Faculdade de Direito, particularmente para o SAJU, na defesa dos adolescentes. Em geral, eles não têm defensor, são defendidos pelo defensor público, que nem sempre faz uma defesa realmente mais consequente, né? Em geral, não conversa antes com o adolescente, toma contato com o processo na hora, e nós queríamos qualificar a defesa. Então, esse grupo do SAJU se dedica à defesa. E o Estação Psi, que é o grupo da psicologia, é um acompanhamento psicológico dos adolescentes, que não é terapia. A gente chama de acompanhamento juvenil, baseado na perspectiva do acompanhamento terapêutico. Quer dizer, é um acompanhamento do adolescente naquilo que ele necessita. É quase que um amigo que acompanha o adolescente em todas as atividades. Ajuda a matricular na escola, ajuda a tirar documentos se for preciso, a procurar emprego, conversa com o adolescente, sobretudo conversa sobre o que ele tem interesse de conversar. E eles acolhem muito bem, eles gostam muito do acompanhamento juvenil, porque, em geral, eles não têm muito quem os ouça, quem se interesse por eles. Então, ter alguém que se interessa por eles, que os ouve, que os acompanha, que discute sobre seus problemas, sobre seus interesses, sobre seus desejos, é algo que tem sido muito positivo. Eles têm se vinculado muito. E esse trabalho de acompanhamento juvenil é feito por estagiários e por bolsistas, né? Então, nós temos no programa hoje estagiários de psicologia, estagiários do curso de especialização em saúde pública, e temos bolsistas do direito, da educação, enfim, de várias faculdades que se candidatam às bolsas e que trabalham no programa. E muitos deles fazem acompanhamento juvenil. Quer dizer, normalmente o adolescente tem ou estagiário ou bolsista, que é responsável pelo seu acompanhamento, que é referência para ele. E isso funciona muito bem. Assim como tem no setor em que ele trabalha um funcionário, que é o seu orientador, que em geral também funciona muito bem. Nós buscamos na universidade setores que aceitem receber os adolescentes, o que nem sempre é fácil. Às vezes os funcionários têm medo, têm uma fantasia de violência e tal. Nunca nós tivemos um ato de violência de um adolescente dentro da universidade. Os mais de 1.500 que já passaram pelo programa, nunca houve um ato de violência dentro da universidade. Ao contrário, nós temos, em geral, eles se vinculam muito ao programa, e mesmo depois de acabar a medida,
eles voltam muito para conversar, para se aconselhar, para pedir ajuda. Muitas vezes eles voltam. É claro que tem adolescentes que são mais difíceis, que não se vinculam, né? Mas a grande maioria se vincula. Mas mesmo assim nunca tivemos problema mais grave com eles dentro da universidade. E como é que funciona o Coletivo Fila? O Coletivo Fila é um grupo de estudantes que vai aos sábados na fila de pais, mães, avós, namoradas, mulheres e tal, que vão visitar os adolescentes presos. Conversam com esses familiares e esclarecem dúvidas sobre questões jurídicas. Começou com o pessoal do direito, mas hoje tem de várias faculdades que vão. Esclarecem dúvidas jurídicas e também outras dúvidas, né? O pessoal da psicologia discute sobre questão de adolescência, e isso evoluiu para, no fim, eles fazem até oficinas, às vezes oficinas de teatro, oficinas de debate sobre assuntos da atualidade, com os pais que estão na fila. E, em geral, tem muita receptividade, os pais gostam muito. Isso o Coletivo Fila. E nós temos também, uma vez por mês, reunião dos pais dos adolescentes que estão prestando serviço à comunidade na universidade. Pelo menos uma vez por mês se reúne com eles para discutir a questão dos filhos e assuntos gerais que interessem a eles. Se faz também oficinas, se faz confraternização, se mostra o trabalho que os adolescentes fazem nas oficinas, porque além de cumprir a medida nos setores, nós fazemos oficinas pedagógicas com os adolescentes e cursos também, curso de informática, curso de vídeo. Então, a gente mostra para os pais o que os filhos fazem e, além disso, discute sobre assuntos do interesse dos pais, sobre aquilo que eles querem discutir. E tem sido muito interessante, essas reuniões já fazem muitos anos que se fazem. E qual é o processo de sensibilização e inserção dos departamentos e dos técnicos no acolhimento desses jovens em seus setores? Olha, isso é um trabalho contínuo e nem muito fácil. Como eu disse, há uma resistência dentro da universidade, apesar dos 17 anos de trabalho. E de nós nunca termos tido nenhum caso de violência ou de agressão dentro da universidade, a universidade ainda resiste e ainda tem preconceito contra os meninos. O que se faz é visitar os departamentos da universidade, os setores da universidade, conversar e perguntar se eles não têm possibilidade de um trabalho a ser feito por esses meninos. Nós sempre colocamos em setores onde eles podem aprender alguma coisa, nem que seja uma organização de trabalho. Então, nós temos vários setores parceiros na universidade e sempre há uma reunião com o setor antes dele receber o menino para explicar os objetivos e como é que funciona. E tem um orientador voluntário, ou seja, um funcionário da universidade que se compromete de orientar o adolescente sobre o trabalho que ele tem que realizar. Geralmente se torna amigo, conversa com o menino, controla presença, controla horário, ensina a trabalhar, exige que trabalhe, porque isso é um princípio fundamental, o menino não deve ficar ocioso. Então, desde 97 para cá, nós já recebemos cerca de 1.500 adolescentes passando pelo programa. Os grandes parceiros nossos são a Proplan, a Gráfica, algumas secretarias, já tivemos muitos meninos em bibliotecas, já tivemos em muitos setores, né? E já tivemos na prefeitura, também agora não temos. Temos também no artesanato, né, professores que fazem artesanato e que acolhem os meninos para fazer artesanato. E quais são os impactos possíveis das atividades socioeducativas propostas pelo PSC na vida dos jovens que passaram na universidade? Olha, nós temos um retorno muito positivo. Quer dizer, tem muitos meninos que ficam a vida inteira voltando para conversar com a gente, que se integram na escola, que se integram no trabalho, que voltam para a família. Tem outros que não, que seguem na mesma vida. Mas a grande maioria, o retorno é bastante positivo, né? Agora, nós não temos condições de fazer um acompanhamento sistemático de todos que saem. Não há condições de fazer isso. Mas o que a gente sabe é dos que retornam ou dos que vão preso, né? Nosso primeiro livro, o de 2005, foi uma pesquisa feita em 2003, 2004, tentando acompanhar todos que tinham passado pelo programa, que na época era 772. E a grande maioria estava bem. Agora, tinha alguns em presídios, alguns na fase e alguns que tinham sido assassinados, um pequeno número de assassinatos. Agora, o que a gente pôde constatar é que aqueles que têm um agravamento
da sua situação, ou vão para o presídio, ou continuam a cometer infrações, ou morrem, são os que não têm, são os que têm uma situação social mais vulnerável. Não tem uma família que apoie, não tem relações, não consegue trabalho, tem baixa escolaridade. Há uma correlação direta entre a baixa escolaridade e o agravamento da situação, que o menino que tem baixa escolaridade não consegue trabalho, e as escolas também têm preconceito, muitas vezes não aceitam esses meninos. Então, um fator muito sério de agravamento da situação é a baixa escolaridade e a falta de inserção social, né? Então, normalmente, a primeira ruptura com a escola, são expulsos da escola, ou porque são inquietos, ou porque não aprendem, ou qualquer coisa assim, são expulsos da escola. Aí eles se afastam da família. Aí eles não têm trabalho, não conseguem trabalho porque não têm escolaridade. Aí eles começam a fazer pequeno roubo, a fazer entrega de droga para o traficante, e daí eles são cooptados, né? Muitos passam apenas uma fase nesses trabalhos alternativos, ou seja, no roubo, no tráfico. Depois, quando conseguem se acertar, eles deixam. Outros seguem, fazem carreira e se agrava a situação. Quer dizer, é preciso que eles tenham um apoio externo, algum tipo de apoio de possibilidade de inserção, para não ficar nisso. E essas medidas socioeducativas já serviram de estímulos para esses jovens continuarem a estudar? Sim, sem dúvida. A gente leva à escola, não só a gente estimula, como os bolsistas e os estagiários do programa vão com eles às escolas para conseguir a matrícula. Fazemos acompanhamento pedagógico também, estimulamos de todas as formas. Conseguimos que muitos voltem. Agora, o grande problema é a resistência das escolas em aceitá-los. Eles são, aliás, com preconceito em todos os lugares. Até na universidade, nas escolas, nos trabalhos, em todos os lugares. Então, o trabalho de desfazer o preconceito, de levantar a autoestima, de conseguir vinculá-los, é um trabalho constante que o programa faz. E com bastante retorno positivo. A entrevistada de hoje é a professora aposentada da Faculdade de Educação da URGS e ex-coordenadora do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade, Carmen Graide. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: o que você pensa a respeito das medidas socioeducativas como alternativa aos jovens em conflitos com a lei? Sou Cassiele Nascimento, faço Relações Públicas aqui na Fabico, na URGS. E, bom, eu acho que as medidas socioeducativas, elas visam proteger também esses adolescentes e crianças que estão em conflito com a lei, assim, porque essas medidas, elas são para resgatar essas crianças, sabe? Não simplesmente desistir e estigmatizar, são criminosos e vão ser sempre assim, sabe? Eu acho que o ECA, ele precisa ser cumprido, porque se hoje a gente não consegue fazer com que essas crianças não retornem à criminalidade, porque geralmente são crianças que são vulneráveis socialmente, né? Então, acho que o ECA tem várias medidas protetivas para justamente proteger essas crianças, esses jovens, e o ECA precisa ser cumprido, assim, junto com todas essas medidas. Algumas a gente consegue colocar em prática, algumas não, mas eu acho que elas servem justamente para isso, para tentar, não sei se são a palavra certa, mas reeducar e reinserir essas crianças, tentando resgatar elas para colocar em outros caminhos, assim, que não seja o que infelizmente elas podem ter tomado por diversos outros fatores da vida de cada um, né? Porque cada um tem a sua história. Meu nome é Josiane Ranzolin e eu sou técnica em artes gráficas na universidade. Eu acho que é uma ótima alternativa e eu acho que ela apresenta um bom resultado na recuperação dos meninos que vêm aqui cumprir, principalmente porque eles acabam convivendo com realidades um pouco diferentes da que eles estão acostumados e eles conseguem um acolhimento aqui que muitas vezes é difícil deles terem. Então, aqui, no caso do nosso setor, assim, o pessoal é livre de um preconceito que eles possam sofrer, então eles conseguem se entrosar,
existe uma relação de respeito muito grande com eles, e eu acho que isso faz com que eles se sintam valorizados, e eu acho que nessa função, à medida, a gente consegue cumprir a função dentro da proposta da medida socioeducativa, né? Eu acredito que conviver com eles é um aprendizado, tanto nosso como deles. É um aprendizado, é uma via de mão dupla, onde a gente aprende sobre a realidade e a rotina deles e passa a entender o porquê de tantos problemas dentro da realidade social deles, e a gente consegue muitas vezes ajudar e participar dessa recuperação, dessa saída desse mundo que trouxe eles para cá, né? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. No próximo programa, Estação Cidadania continuará falando sobre o Programa de Prestação de Serviços à Comunidade. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para e-mail deds@prorest.urgs.br o que você pensa sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção: Laura Berruti e Patrícia Xavier. Coordenação: Equipe do DEDS. Gravação e edição: Kleber Trindade. Mesa de áudio: Jorge Cecílio. Até a próxima semana. Tchau! Bye.